Fala rapaziada, KNG aqui, eu e o Monstro Corbuzeira. Mano, vamos responder as perguntas que vocês mandaram aí, o Ask Me Anything. Caralho, mandando no inglês. Curtiu o inglês, zica, pai? Você é louco. Vamos responder as perguntas que vocês mandaram aí. Obrigado também por mandarem as perguntas. E é isso, vamos pra cima, vamos responder agora. Partiu. Beleza, rapaziada. Mano, a adaptação tá sendo muito boa, mano. Uma rapaziada de, mano, alto astral, sempre. Rapaziada cheia de vontade. Então, o pessoal é muito fácil convívio, né? Pelos dias que a gente tá aqui, dá pra ver que, mano, é um pessoal muito da hora, muito fácil de conviver. Então, a adaptação tá sendo muito boa. Deixa eu fazer uma pergunta. Ousadia e alegria? Ousadia e alegria. É ousadia e alegria, mano. Ousadia e alegria. Então a gente tá levando da melhor maneira, tá sendo dias maravilhosos pra mim, tá sendo uma nova experiência muito da hora. A gente tem treinado todos os mapas, então a gente não tá só focando apenas nesse jogo da Astralis, né, que é o próximo. Realmente vai ser um jogo duríssimo, mas a gente ainda tem muito mais campeonato pra frente. Então, estamos treinando todos os mapas e a gente já tem um ou outro mapa que já é mapa mais seguro nosso, que a gente tá mandando melhor nos treinos, mas isso a gente não pode soltar, né, cara? Não pode. Tem que ser um pouquinho de segredinho, isso daí né? eu espero a compreensão de vocês, porque isso daqui tem que ficar entre a gente, mano. Mano, tá sendo uma experiência, assim, uma nova experiência, né? Eu nunca fui capitão, eu acho que eu sempre fui um líder, mas capitão eu nunca fui, então tá sendo uma nova experiência. Eu tenho que, não é me provar, mas eu tenho que comandar, né, uma nova equipe, uma equipe jovem. Então isso também ajuda, porque é um pessoal que ouve bastante. Mas assim, a minha filosofia de trabalho é que todos consigam ter voz ativa dentro do time, que todos possam expressar as jogadas, o que eles pensam sobre o CS, e a gente fazer meio que um catadão e o time jogar em volta meio que disso, e não sabe? Vira muito robótico, né? Vira um jogo mais fácil de jogar na conversa. Vira um jogo jogado. Como a gente tem pouco tempo de treino, a gente sabe que um projeto é uma coisa que, mano, às vezes demora meses, anos até. A gente tem milhares de exemplos, Astralis, milhares de outros exemplos, mas a gente tá jogando num estilo que é um estilo bem conversado e com algumas táticas e tá saindo muito bem. Eu tô feliz com o desempenho que a gente apresentou nesse Tá da hora, e eu tô ali atrás assistindo, tá da hora, Tá mano. da hora demais, irmão. Olha, eu achei que ia ser mais difícil. Desde o começo eu tava muito hypado, né? Eu tava muito hypado de estar junto com o KN, com o Luquinhas. Eu tinha um pouco o pé atrás de como ia ser. Exatamente por isso, são 3 novos jogadores que a gente tá no time. Mas eles me surpreenderam muito. Acho que todo mundo, né? Até do time ficou muito surpreso com a nossa evolução e com o jeito que a gente tem se dado fora do CS. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Nós não somos apenas 5 pessoas jogando ali, acabou o dia, cada um vai para sua casa e acabou. Não, nós somos 5 amigos que a gente troca ideia jogando, a gente resolve as coisas. Vai dar problema às vezes? Vai, só que a gente sempre resolve na hora, sempre quando surge alguma coisa, nunca para deixar um probleminha virar um problemão. Então a gente tá com uma filosofia muito boa e eles estão se dando muito bem dentro de jogo, fora do jogo, tá da hora, mano. Então eu não quero hypar muito, mas já hypando um pouquinho, tá animal. Tá da hora demais. Tá da hora. Molecada boa demais de trampo e, mano, tá da hora demais. Porra. Tá tendo crítica? Mano, eu não tô recebendo muito, eu não tô recebendo muita crítica, não. Não acho dá que pra gente agradar todo mundo. Não, com certeza, né? Mas uma coisa que a gente não tá também, é uma coisa que eu vou falar pra você, eu nem tento agradar todo mundo, mas é uma coisa que, assim, a gente não recebeu crítica, eu não vi, assim, muitas críticas, eu sei que a line que tava passada é uma line histórica, com grandes jogadores, tem toda uma áurea em volta,
A gente sabe que, mano, agora é um projeto novo, então acho que o público também entendeu isso bem, que são jovens jogadores que estão no caminho de se tornar grandes jogadores. Então eu tô lidando muito bem, mesmo se tiver a crítica, pode bater aqui que o pai vai, mano, vai segurar a responsa junto com você, né? Porra, lógico. Junto com você, a lenda. Eu sou um tanque blindado que tá na frente de vocês, nada vai chegar, mano. É isso mesmo. É isso. Velho, o gordinho é absurdo, velho. Puta merda, às vezes eu... Nossa, eu vou falar uma situação que aconteceu que eu até me senti mal ali. Meu, ele tava jogando Vertigo, né? A gente Vertigo. Ele tava na B. Ele tava na B, perto, na direitinha, que você consegue ver o pessoal ali de baixo que tá subindo. Ali do Pardal. Do Pardal, ele deu um strafezinho só. Daí ele viu o cara. Ah, aquele round que o cara tava lá embaixo? Véio, que ele deu uma? Mano, eu me assustei tanto que eu cutuquei ele. Foi você que matou? Velho, ele tá absurdo. Tipo, eu vejo que o VSM é uma pessoa... Ele é muito calmo, né? Ele tem esse jeitão que ele mostra na live, mostra nos vídeos, mas ele é uma pessoa muito gentil, muito amigo, e ele precisa de pessoas boas em volta dele, e com certeza ele tá encontrando isso aqui no time. A gente tá deixando ele bem confortável, né? Eu e o Rafa, que tá aqui agora ajudando a gente gravar, a gente tá tentando deixar os meninos o mais focado apenas no jogo. A gente está fazendo toda a parte de trás para não ficar chegando nada de informação que eles não precisam. Assim eles jogam só focando no jogo. E o VSM, cara, se ele jogar 10% do que ele tá jogando aqui nos treinos, já vai arrebentar e vai fazer barulho, mano. E já deixa um apelo aqui para vocês aí de casa, mano. O que a gente vai fazer com esse ban dele, mano? Será que a gente vai ter que desenrolar, mano? Tem que tirar esse ban, porque primeiro, o moleque era uma criança. Sim. E agora, mano, ele merece oportunidade. Tô vendo o moleque jogar aqui, mano. É um moleque diferenciado, não só na parte técnica do jogo, é um moleque inteligente, mas é um moleque muito da hora de estar do lado, de trabalhar, humildade, comunica bem. Então, ô Valve, mano, tira o ban do cara, mano. Você está louco, mano. Pelo amor de Deus, o moleque merece jogar de novo aí. Jogar de novo não, jogar os Majors, porque o moleque realmente é um talento e um talento não pode ser desperdiçado. Disse tudo. Cara, o mais desgastante da vida de player é com certeza ficar longe da família, né? Longe dos amigos. Aqui, querendo ou não, é uma rotina totalmente diferente do que é uma rotina que a gente vive no Brasil. Que é trabalho, e é trabalho 20 horas por dia, então rola um cansaço mental, rola um estresse mental, um burnout, às vezes quando tá rolando muito trampo. Então acho que essa, pelo menos pra mim, é a maior dificuldade, né? Ficar longe das pessoas que eu amo, da minha filha, da minha mãe, da minha mulher. Então essa é a maior dificuldade e assim, acho que talvez quanto mais velho fique, mais difícil é, entendeu? Pelo menos pra mim é isso. Cara, qual tem sido o meu maior desafio como coach? Acho que não sei se todo mundo sabe, mas eu cheguei aqui com a função de manager e coach, né? Então eu sei que eu fiquei um bom tempo afastado do CS. Eu tava jogando Valorant quando eu entrei nesse projeto. Eu tava praticamente 6 meses jogando outro jogo. A parte que eu tenho que melhorar, eu sei, é a parte de entender mais o jogo, assistir mais demo, poder ajudar mais eles dentro do jogo. Eu já tenho ajudado bastante o KN, de vez em quando eu dou algumas ideias nele para fazer algumas paradas. Já nos treinos, assim, a gente conversa muito fora também, mas eu queria estar livre apenas para a função de coach, que daí eu ia dedicar todo o meu tempo assistir demo, trazer um conteúdo melhor para eles, deixar as coisas cada vez mais fáceis para eles, porque eu sei também que o KNG, ele tá de capitão, não é fácil, é muita coisa que tem que fazer. Ele tá representando, ele tá fazendo muito bem isso, né? Ele tá abdicando de muita coisa do individual dele pro coletivo, né? Então ele abdica de tá assistindo, jogando um deathmatch, de tá assistindo uma demo pessoal
pro coletivo, para trazer coisas pro time. Então, essa parte eu tô em débito com a equipe, eu sei, mas é mais pelo que a gente ficou decidido de manager e coach, mas com o passar do tempo eu vou me encaixando, eu vou pegando cada vez mais essa parte do CS para ajudar mais eles dentro do jogo também. Mas falar que para vocês que o Kogu tá ajudando muito, a gente sabe que tem algumas limitações, por exemplo, dessas de ser manager e coach, tem muito trabalho de bastidores que tem que ser feito, mas o Kogu sempre tá lá com as ideias, sempre tá dando um toque, às vezes fazendo uma massagenzinha no ombro ali, né, meu parceiro? Pra dar aquela relaxada. Eu já percebi que a galera gosta, velho. Eu já percebi que a galera gosta. Você fez a massagenzinha lá, dá até uma relaxada. Eu vi, dá até uma relaxada. É isso. Mas tá sendo muito da hora trabalhar com o Kogu, porque, mano, eu jogo CS há muito tempo, eu sou de uma outra geração dessa do que essa que tá vindo. E eu acompanhei com os meus próprios olhos, não foi ninguém que me contou, a lenda jogando, o quanto ele se dedicava. E ele mostra essa dedicação agora em outra coisa, né? Que agora ele é coach, manager, ele mostra a mesma dedicação do que quando ele era jogador e quando ele era um dos melhores jogadores do mundo. Então, tô muito feliz de trabalhar com o Rafa e é nóis. E vou deixar uma historinha pra vocês. Quando eu era pequeno, eu sempre fui pequeno de tamanho, mas há muitos anos atrás, quando eu era do MBR, quando eu conheci o KNG, mano, o KNG era mirradinho assim, magrelinho, e ele colava na Lan House para ir assistir a gente. Você lembra? Eu lembro. Nossa, eu lembro disso demais, mano. Lógico. É da hora demais. Porra, você lembra de uma história que, mano, você me chamou pro MBR, mano? Você não lembra, né, mano? Vocês colocaram, sabe que vocês colocaram o Spaca? E você me mandou uma conversa, você me mandou... Mano, você me mandou... Caramba, era pra gente estar junto desde lá de trás. Mano, você me mandou, na hora que você me mandou mensagem, mano, eu jogava sei lá em que time, mano. Eu era de um time, mano, tipo assim, pequeno, né? E você me mandou mensagem e tal, eu falei, caralho, mano, será que eu vou entrar no MBR? Eu fiquei, mano, por sua culpa, eu fiquei 5 dias sem dormir, viu, mano? Que isso, não entrou e falou não pra gente? Não, tá louco? É vocês que falou não pro pai. Ai, caralho. Não, mas colocou o espaqueiro, eu acho. Não, mas tudo como teve que ser, mas foi da hora demais, mano. Só de ter sido então lembrado. Quer dizer que a nossa história já era pra ter começado lá atrás, hein? Mas começou no momento certo, né, isso, irmão? Tudo no seu tempo, mano. É isso. Cara, assim, o que eu acho, sinceramente, é que eu tenho o papel de também blindar a rapaziada junto com o Kogu, entendeu? Então eu também tenho que assumir bastante a responsabilidade do que vai acontecer nos jogos. Eu acho, cara, que a gente tem que jogar sem pressão, sabe? Porque esses times que a gente está jogando são Tier 1, são os melhores times do mundo, estão juntos há tempos. Então, independente do resultado, a gente acredita muito que a gente pode vencer a Astralis ou vencer qualquer outro time, mas tem que ter paciência, porque, mano, a gente sabe que, mano, a gente tá aqui há 5, 6 dias treinando e nada... Tipo assim, não é que nada cai do céu, né? Mas é difícil, entendeu? Mas a gente acredita nisso. Então, mano... Nós sabemos que somos underdog, né? A pressão não tá na gente. A gente vai dar o nosso melhor, a gente vai dar sangue. A gente vai vir aí com coisas inovadoras. A gente vai entrar pra causar. A gente não tá entrando pra cumprir tabela. A gente tá entrando pra arrebentar. Então, a gente sabendo tudo isso, vamos dar nosso melhor e, meu... A gente tem que... Acabou o jogo, ganhamos, hypado, perdeu. Galera, mano, foi o primeiro, sabemos tudo que a gente tem passado, vamos continuar treinando e a gente não pode desanimar, Não pode desanimar. Isso é uma coisa que eu garanto pra vocês, a gente não vai desanimar, mas a gente tá, mano, no gás e na fúria pra, mano, pegar todo mundo que aparecer pela frente. Tá vai, Esse daí é a pergunta, mano. Fala aí, Gugu. Resenha, o mais resenha. O Luquinhas. Porra, mano, né? Claro, mano. O Luquinhas, ele, meu... Ó, Luquinhas é a alegria do povo, ele mano. Parece que engoliu uma maricata. É maricata que fala? Uma mariposa, mano? Não, maricata, maritaca. É maritaca? É aquele passarinho que não para de falar, tá ligado? Pode ser o BTV. Mano, não, aí, mano, ele não para de falar. Ele é um cara que, meu, a gente vai... Sei lá, a gente foi ali fora trocar uma ideia de CS.
Mano, a gente tá no hotel trocando ideia. Tipo, o Luquinha, mano, e o cara é engraçado. Ele tem umas tiradas, mano. Ele é o mais resenha. Ele tem umas tiradas do nada, mano. Não, o Luquinhas é o mais resenha. Um moleque, mano, de alto astral sempre. Um moleque que, mano, a energia dele é muito positiva. Não só pro time, mas pra vida. Então, sem dúvida, o Luquinhas é o mais resenha. O Gordinho também é resenha, hein? Porra, o Gordinho é da hora. Mano, todo mundo é da hora. Isso que tá da hora o time. A gente tá fazendo tudo. Dentro do server, fora do server, como amigos, tá ligado? A gente troca ideia, a gente não deixa chegar nenhum ponto de criar algum atrito. Mano, sempre rola alguma coisa, a gente resolve na hora. E, pra ser bem sincero, não rolou nada, mas a gente tá nesse clima, nessa vibe, tá da hora e a gente vai chegar com os 2 pés na porta, mano. A gente vai chegar com os 2 pés na porta, mano. Fechou? Então é isso, família. Obrigado aí todo mundo. Koguzinho na área, comigo. Mano, KNG na voz, maloqueiro italiano, certo, família? Ó. É isso, com os dois. Valeu!